Ok, então vamos retomar agora a nossa aula de Direito Penal 5. Bem, vamos lá. Só para lembrar para vocês é o seguinte. Nós vamos ver hoje, basicamente, do tráfico de influência para frente. Existem alguns artigos que eles são de somenos importância para vocês. Basta uma leitura rápida, uma breve anotação, né, digitalizada, né, que é o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou depois, já até anotei aqui quais são os artigos. Beleza, basicamente nós vamos hoje falar sobre contrabando, descaminho, tráfico de influência, exploração de prestígio. E na aula que vem nós iremos, né, para o 339, denunciação caluniosa, e podemos até ver se eventualmente começamos hoje. E aí faltam só mais 10 artigos para acabar o Código Penal. Creio eu que já na próxima aula eu acabo, né? Nós estamos em... É isso mesmo, perfeito. Nós temos ainda mais um mês e meio de aula, né? Hoje é dia... muito mais que isso até, né? Nós temos mais junho. Então tá absolutamente tranquilo. Então, pensando bem, na próxima aula eu ainda vejo com vocês o Código Penal. Depois, na aula seguinte, aí a gente começa a ver, né, na próxima aula. Hoje é aula de vocês é 22 mais 7, 29, já em maio. Isso. Em maio, junho, a gente vai ver a legislação extravagante, tá bom? Estatuto do Desarmamento, abuso de autoridade, tá? Vai ficar muito legal. Lei Maria da Penha, tal. E outra coisa, sujeito também a dar uma olhadinha até no pacote anticrime, tá bom? No final, havendo tempo, a gente faz uma aula, que aliás eu já vou disponibilizar essa aula no YouTube, já para todo mundo, já não é nem para vocês, como, né? Mas tem a ver com a matéria de penal, eu vou colocar isso aí, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade, nós vamos falar do tráfico de influência. Eu não me lembro, cara, se eu falei ou não. Eu ia ver o vídeo antes, acabei fazendo um cafezinho para mim, né? Para poder acabar com o sono, né, que dá. Vamos lá. Tráfico de influência 332. Se eu falei, eu repito para vocês. Qualquer dúvida a gente volta. Mas o tráfico de influência, o que ele é? Ele é um estelionato. Ele é um estelionato, tá? Ele é um grande estelionato. Por quê? O agente, qual que é o tipo penal? Vamos lá. Qual que é o tipo penal? O tipo penal do tráfico de influência é o seguinte. Vamos lá. Tráfico de influência 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função. Ótimo. Então aqui, na verdade, é um golpista que acaba... Falou, meu, pode deixar que eu conheço fulano. Não, puta, isso aí a gente ouve falar muito, né? Não, porque eu conheço o doutor fulano de tal. Calma que se for jurado, juiz, vai ser exploração de prestígio, que é a diferença. Tá? No 357, que nós vamos matar hoje, inclusive, o 357. Tá? Bem, sendo assim, o que acontece? Nós temos aqui algumas coisas que nós temos que tratar. Bem, vamos lá. Eu acho que eu não falei. Agora que eu falei. Aqui nós temos a figura do chamado vendício fume, né? É uma expressão. É isso mesmo que você pensou, vender fumaça. Vender uma fumaça violenta, sabe? Ó, não, pode deixar que eu conheço fulano de tal, fiscal daqui, o fiscal de lá, é meu amigo, é comigo, deixa aqui, papapá, que eu resolvo para você, né?
que eu coloquei aqui, minhas palavras. Trata-se de modalidade especial de estelionato, onde o agente, gabando-se de sua influência sobre determinado funcionário público, executa os núcleos verbais, afirmando ardilosamente que irá influir em ato praticado pelo funcionário. Quem que é? Ah, é o fulano de tal? É o fulano de tal? Beleza. Deixa comigo que eu vou falar para ele fazer do jeito que você precisa. Deixa comigo, tá? Detalhe. O funcionário público pode ser sujeito ativo aqui, tá? Pode ser sujeito ativo. Tranquilo. Pode ser sujeito ativo. Isso é muito importante. Anota isso aí. Bem, vamos trabalhar agora com situações especiais. O primeiro, anota aí. Se a vantagem se destina ao funcionário. Veja só. Se a vantagem se destina ao funcionário. Gente, vamos lá. Se a vantagem se destina ao funcionário, vírgula, que está em conluio com o agente. Ambos respondem por corrupção passiva. 333. Ambos respondem por corrupção passiva. Tá? Então, aqui é importante nós termos essa dimensão do que é a coisa. Tá bom? Aquela hora eu interrompi e eu queria falar uma coisa com vocês. Qualquer situação. Eu conheço o fiscal Beltrano. Um cara fala, eu tô com um problema na prefeitura, cara, piriri, pororó, tá complicado, secretaria de... Tal secretaria. Peraí, eu conheço um cara, eu vou conversar com ele pra ele ver se consegue te ajudar. Beleza? Tráfico de influência. Eu sempre brinco, sempre lembro do professor Rogério Sanches, aliás, grande professor, grande promotor. Não põe mais nada no problema. Se colocar um pouquinho... Puff. Agora, se ele, a pretexto, para influir, né? A gente se amarra. Eu chego pro cara lá e falo assim, ô fulano, seguinte, você vai ter um cara aqui que tá com um problema, cara, dá pra gente ganhar uma nota. Entendeu? A gente pede uma notinha pra ele, fala que você, eu falo que eu só tô intermediando. O que é um tráfico de influência acaba virando uma corrupção passiva. Você entendeu? Preciso ser funcionário público? Não. Eu vou responder. Lembra lá do artigo 30? Não se comunica as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementar do crime. Então, vai se comunicar. Toft. Entendeu? É importante os senhores terem essa noção. Vale a pena uma leitura com calma na doutrina deste artigo. Tá? A base está para vocês aqui. Tudo bem? Legal. Segunda situação especial. Se o agente almeja, quiser anotar, até acho melhor, você pode até colocar no seu caderninho assim, ó. Situações especiais. Essa primeira que nós falamos. Segunda. Se o agente almeja vantagem a pretexto, vamos colocar já para você entender, a pretexto de influir especificamente nas seguintes pessoas: juiz, vírgula, jurado, vírgula, órgão do MP, vírgula, funcionário da justiça, vírgula, perito, vírgula, tradutor, vírgula, intérprete ou testemunha. Entre parênteses, artigo 357. Pronto.
Aqui está a diferença entre tráfico de influência e exploração de prestígio. No tráfico de influência, ele é genérico. Eu vou influir para que um funcionário público atue de determinada forma. Tá? Atue de determinada forma. Já na exploração de prestígio, eu vou também, vamos ler o artigo aqui. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir, igual, em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Essa vai ser a diferença. Vai ser um tipo penal mais específico na exploração de prestígio. Tá bom? Então, 357, morto. Morto. Tá? Mortinho. Legal. Com isso, finalizamos tráfico de influência. 333, corrupção passiva. Já foi falado já no primeiro ou segundo dia de aula. Fizemos o cotejo entre corrupção passiva... Desculpa, perdão. Aqui é ativa, né? Ativa 333 e a passiva, né? Falamos da grande problemática que é o quê? O concurso de pessoas, aí que não vai ser concurso de pessoas, vai ser crime autônomo, né? Para cada um. Uma exceção pluralista à teoria monista, tá bom? Lá do artigo 29. Lá do artigo 29, tá? É o que mais importa para vocês. É o que pode ser objeto de prova, né? Corrupção passiva, você vai no núcleo. Eu só vou ler para vocês aqui o núcleo, só para vocês lembrarem, para não falar que a gente também não passou também com vocês. Corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos, pena alta, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Basta oferecer. Está consumado. Crime formal. Está consumado. Teve a vantagem. Conseguiu retardar o ato. Aumenta a pena de 1/3, perdão, aqui conforme o parágrafo único do 333, tá? Então vamos lá. Ofereci, o funcionário fez assim, ó. Ok. Já era. Bal. O crime está consumado. Eu retardei. Retardou? O ato que era ser para você fazer? Sim. Então, aumenta a pena de 1/3 conforme o 33, parágrafo único. Muito bom. Agora nós vamos para o crime de descaminho e contrabando, também muito tranquilo. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, né? Lembrei. Aliás, está até aqui, perdão. Está até aqui. Eu separei alguns casos especiais para vocês de corrupção ativa, tá? Porque, gente, cá entre nós, o que vai acontecer? Corrupção ativa, você já entendeu. Falamos isso bem. Falando nisso, eu adoro ouvir as críticas, né? Porque a partir delas é que você começa a refletir se você está certo, se você está errado, se você, né, deve prosseguir de tal forma, enfim. Mas eu fico tão feliz, cara. Na sexta-feira, dia 13 de abril, de março, 14 sábado, 15, 16 segunda-feira, que começou a quarentena na universidade. Um aluno estava entrando para aula e vários alunos me interpelaram, eu estava um pouco meio atrasado para chegar. Professor, não entendi isso, e você vai ali conversando, andando no corredor e tal. E esse aluno era o último, que eu estava entrando para a sala. Eu ia falar, não vou poder te atender e tal, né? Aí eu olhei para a carinha dele, professor, tudo bem? Bem, aí, professor, eu só queria agradecer ao senhor. Fiz uma prova, eu não passei na prova, professor, porque em outras matérias eu reprovei, né? Ele fez um concurso e caiu, prevaricação, concussão, essa matéria que nós vimos. Professor, eu vi o senhor na minha frente. Eu vi o senhor na minha frente, explicando, dando os exemplos, as diferenças.
Cara, acertei todas as perguntas que caíram de penal de crimes contra a administração pública e a administração da justiça. Não passei no concurso. Eu falei, ótimo, agora é só manter o foco nisso aí, que você pode esquecer, né? E ver a matéria onde você foi mal, onde você não conseguiu um resultado produtivo, e aí você vai. Então, poxa, é legal. Porque eu gosto disso aqui. Eu gosto de fazer o quê? Você já entendeu já o que é corrupção ativa. Mas eu vou te passar 4 casos aqui de corrupção que estão fora do Código Penal. Desculpa, perdão. Que estão fora do 363. Vamos lá. Já vou matar uma aqui agora. Do 337B. Que vai ser um assunto que eu vou pedir para vocês para fazer o fichamento. Tá? A gente já mata aqui já. Que é a corrupção ativa em transação comercial internacional. 337B. 337B. Vamos lá. Aí, ó. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-la a praticar, omitir, retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. É uma maneira, então, específica do crime de corrupção ativa internacional. Tá ok? Segundo caso, artigo 299, quiser anotar, pode anotar. Artigo 299 da Lei 4.737, artigo 299 da Lei 4.737/65. Que lei é essa? Lei eleitoral. Lei eleitoral. Que também faz parte, que é a corrupção feita dentro do processo eleitoral, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos, né? Se eu acho ela rápida aqui. Pera aí. Lei eleitoral. Lei eleitoral. Ai. Eleitoral. Código eleitoral. É isso mesmo? Lei 4.637. Ótimo. 299. Vamos ver já. Vamos ver já. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. É comprar o voto, né, na hora da eleição e tal. Estamos em ano eleitoral, aí até uma homenagem, né? Que não ocorra isso nas eleições, porque isso aí acaba... A palavra certa é um palavrão, mas acaba atrapalhando todo o processo democrático, né? Fala-se em democracia, fala-se em... Mas... né? Corre-se solto aí a compra de voto e tal nas eleições, infelizmente. Terceiro caso, artigo 343 do CP. Aí, ó, mais um para nós do CP. Vamos voltar no CP. Vamos voltar nele. Legal. 343, já vamos matar ele agora. 343. Ah, tá. Esse aqui é o falso testemunho, é o você corromper testemunha e tal, para poder... Porque o falso testemunho é 342. O 343 é a falsa perícia, né? Quer ver, ó? Corrupção ativa das pessoas mencionadas. Dar, oferecer, prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, aqui já é mais específico. Perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Veja só aqui. Aqui nós temos a figura, né, da falsa perícia, tá? Da falsa perícia, onde você chega para o tradutor e fala, não, traduz desse jeito assim para mim. Esse documento aqui em chinês, em aramaico, que ninguém sabe, fala, traduz dessa forma, tá? Então, a perícia também, eu quero a perícia desse jeito, vou lá e ofereço para o perito, naquele processo,
um dinheiro para ele fazer o laudo do jeito que eu quero. É uma corrupção ativa, na qual eu, parte, ofereço para o perito, para a testemunha, para o tradutor, intérprete, são as pessoas específicas do 343, tá bom? Já matamos o 343 aqui com vocês. 342, falso testemunho, moleza também, tá? Quarta situação, artigo 41D da lei 12.299, artigo 41D da lei 12.299 de 2010, certo? Estatuto do torcedor, né? Ai, ai, ai. Qual time que oferece dinheiro para juiz, amigo? É isso aí, ó. Sabotes, tá do Corinthians, né? Oferecer dinheiro ao árbitro de futebol para beneficiar. Aí tá escrito aqui, ó, um time da Zona Leste da cidade de São Paulo? Meu Deus, brincadeira, né? Isso aí eu acabei de falar, mas é mentira. Se fosse só o Corinthians, estava bom, né? Às vezes ocorre, mas eu sinto que o futebol tá ficando mais honesto, né? Principalmente nessa época de quarentena que não tá tendo. Humor negro, né? É isso aí, oferecer uma graninha pro árbitro, para ele conseguir, né? Não ver um pênalti ou ver o pênalti, até com o VAR, né? Não, para mim não, ele olha lá, aqui, né? Não. Quebrou a perna do cara, fratura exposta dentro da área, da pequena área, mas eu acho que não foi pênalti. Mais ou menos assim, né? É uma espécie de corrupção. Essa vocês nunca mais vão esquecer. 41D do Estatuto Torcedor, tá bom? Muito bom. Legal. Acabamos de ver, então, essas várias espécies de corrupções, né? Que estão aí no nosso meio aí. Ok, vamos falar agora rapidamente do descaminho e do contrabando. Cadê? Muito bom. Todos sabem aqui, se não sabem, vão ficar sabendo agora. Qual a diferença entre descaminho e contrabando? A descaminho é você iludir o pagamento de imposto sobre uma determinada mercadoria permitida, tá? Já o contrabando é você trazer para o nosso país determinada mercadoria proibida, tá? Então vamos lá. Tomem cuidado, só é lógico, né? Pega uma mercadoria proibida aí, maconha, cocaína. Quer dizer que você fez contrabando, então? De maconha, cocaína? Não, né? Tráfico. Se for trazer de outro país para cá, tráfico internacional. Armas. Não, arma é proibida, né? Pega uma AK-47, por exemplo. Proibida. Trouxe da onde? Eu trouxe do Paraguai, eu trouxe aqui da Argentina, enfim. Opa, peraí. Tráfico internacional de armas. Tá lá no Estatuto do Desarmamento. A droga, tá? Então tomem cuidado. Se a mercadoria proibida ela tiver uma especificação, uma lei própria, aí é óbvio que vai ser aplicada essa lei. Tá ok? Então vamos lá. Bem, este artigo está com problemas. Toque. O que aconteceu? Olha só. Esse aplicativo, eu sempre falei bem dele, né? Nas aulas. Fui pegar um artigo aqui, eu já sabia que tinha mudado o artigo já, né? O 75, que aumentou para 40 anos o limite máximo de cumprimento de pena. Bato o olho aqui, pau, o bichão lá, 30 anos. E ele sempre pede atualizar. Então, tomem cuidado, né? Tomem cuidado que é bom ficar antenado mesmo, não tem outro jeito, né? Descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Descaminho. Reclusão de 1 a 4 anos. Eu vou ler o artigo inteiro para vocês. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem
fora dos casos permitidos em lei. Pratica fato assimilado em lei em especial a descaminho. 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. 4. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se atividades comerciais para efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Não, mas eu estou vendendo um produtinho que eu comprei lá em Pedro Juan Cabaleiro. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Crime desse caminho. A pena, nós já vimos, né? Incorre na mesma pena quem? Reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Esse é o crime de descaminho. Né? Nós vamos agora comentar algumas coisas aqui com relação ao descaminho. Bem, primeiro, mais específico, né, que eu queria comentar com vocês, é essa diferença da proibição, né, de determinado produto. Bem, classificação doutrinária do crime: crime doloso, de forma livre, comissivo ou omissivo próprio, né? Aliás, depois eu quero que vocês deem uma olhadinha. O sujeito passivo é o Estado, o sujeito ativo qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo aqui nessas modalidades, né? É possível a tentativa? Sim, é possível, perfeitamente possível, né? Aliás, de fácil configuração fática, né? A tentativa, né? Qual que seria o objeto material do delito, né? A mercadoria apreendida, né? Que não se pagou o imposto dela, né? Pela entrada, pela saída e tal, né? Muito bom. O que significa navegação de cabotagem, né? Nós vimos isso aí escrito lá, talvez você não saiba. Se anotar aí, por gentileza, navegação de cabotagem, artigo 2º da lei 9.432 de 1997, que é aquela realizada entre portos, né, ou pontos do território brasileiro. Tá bom? Muito bom. Legal. Né? Parágrafo 3º. Falamos já do parágrafo 3º. Não falamos não. Parágrafo 3º do 333. É isso? Do 334, perdão. 333 acabamos de ver. Fala: a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, né? Né? Outra coisa, não nasceu essa redação assim, tá? Isso aí foi construção em 2014, pela lei 13.008, 2014, aí só para dar um toque para vocês. Vamos lá. Ponto interessante para discutirmos aqui, já mata os dois já, contrabando e descaminho. Contrabando nem tanto, viu, cara? A pergunta é possível o princípio da insignificância no descaminho? Sim, eu vejo da seguinte forma: é possível sim. O problema do princípio da insignificância é assim: 100 mil pessoas não pagando imposto por mês, sei lá, na Ponte da Amizade, do Paraguai para cá, gera um certo prejuízo. Agora, você processar esse cidadão
ou até mesmo ele entrar em cana, né? Pena de 1 a 4 anos, o delegado de polícia não pode fixar fiança. Desculpa, tem que fixar fiança, né? E aí? O que ele trouxe? Meu, trouxe um radinho lá, alguma coisa. Ficou sem celular, porque furtaram, roubaram aqui. O cara foi lá, ia fazer uma viagem, falou, vou aproveitar, comprar um celular, né? Tá, vai lá, compra um aparelhinho. Não é nada caro também, enfim. Só estou dando exemplos aqui, né? O princípio de significância é complicado. Eu, particularmente, eu tenho as minhas diferenças com o princípio de significância lá para o crime comum. Aqui já é outra pegada. Aqui já é uma outra pegada. Se você teve essa aula comigo lá em patrimônio, né? Artigo 155, 155, furto, né? Crimes com violência ou grave ameaça jamais admitirão o princípio de insignificância, né? Aqui eu já vejo com outros olhos. Aqui eu não consigo imaginar não aplicar o princípio da insignificância para determinados produtos. Só para ter uma ideia, o crime de descaminho, se eu não me engano, de cigarro, né? Você vai lá, traz o weight, né? O cigarro lá, vende aqui na banquinha, tal. Quem fuma sabe, né? Não vai comprar o Marlboro tá 10 pau, sei lá quanto é que tá o Marlboro, não, vou comprar o weight e tal, compra. Tá, o cara que tá vendendo, pau, desse caminho. Se eu não me engano, a Justiça Federal, e que é atribuição da Justiça Federal, é competência da Justiça Federal, até 440 maços de cigarro, ela entende que aplica-se o princípio da significância. Posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas, se eu não me engano, é isso que acontece. Tá? Então, em várias propostas, no âmbito federal, desse caminho, ele aplica-se forte, largamente o princípio da significância. Tá? Isso eu posso colocar para vocês. Certo? Já vi princípio de significância na esfera federal de R$ 2.500. Tá? Então, fica aí. Né? Tem um outro ponto da insignificância, que é a reiteração delitiva. Né? Gente, olha, eu penso que o direito penal, não é porque eu tenho uma opinião X minha, ou porque eu tenho minha profissão, né, eu dou aula de penal, então quer dizer que você vai ter aula com advogado, vai ser outra coisa? Não, eu acho que tem que ser uníssono, né? Não vou falar como delegado, né? Como delegado, insignificância, reiteradas práticas delitivas, não vai aplicar. Você está de brincadeira comigo, né? O first chance, o second chance, enfim, né? Ainda vai. Agora, mas há quem entenda, se for de pequeno valor, várias vezes você poderá ter o benefício do princípio da significância. Tá? Existem vários julgados em todos os sentidos e tal, né? E aí, se vocês vejam esse problema. Bem, agora, feito isso, o contrabando, nós vamos aplicar basicamente a mesmíssima coisa, só ligado ao quê? A produtos proibidos. Já o princípio da insignificância para produtos proibidos, né? Já acho que tem uma resistência muito grande os nossos tribunais em aplicar. Não é o que eu penso, né? Mas os próprios tribunais entendem. Se é um produto proibido a entrada no Brasil, você vai aplicar o princípio da insignificância? Tenho as minhas dúvidas. E os tribunais acenam para isso, né? Tudo bem, gente? Então, feito isso, o trabalhinho que eu vou passar para vocês, fiquem tranquilos, eu vou mandar por escrito, bonitinho e tal, vai ser do 335 ao 338, tá? E aí a gente já começa na aula que vem já com denunciação caluniosa, valendo muito aí para vocês, e vou pedir uma outra perguntinha também, que vocês me respondam, que é a extinção da punibilidade nos casos de pagamento de tributo, tá? Moleza também, tá bom? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.